Gênesis 16, eu vou ler o texto, os irmãos acompanham a leitura de todo esse capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim, nesta manhã. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar, irmãos. Deus santo e bendito, Deus de Abrão, Deus de Isaac e Jacó, Deus da aliança eterna, revelada a nós na tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, diante do texto lido, pedimos iluminação, pedimos a bênção do teu Espírito com a palavra, nos dá contemplar a Cristo e o teu Evangelho em toda a Escritura. Também aplica a nós, ó Deus, as tuas lições, os teus ensinamentos. Instrui o teu povo com a tua palavra. Dá sabedoria, ó Deus, ao teu povo e compreensão do teu propósito. Assim como Israel, que foi os primeiros ouvintes desse texto, compreenderam o teu propósito. Também, ó Deus, nós hoje nos ilumina, nos dá clareza do teu plano através desse relato, do teu plano eterno revelado através dessa história que parece simples e ordinária, mas que revela fatos extraordinários sobre o teu plano. Assim oramos, pedimos a tua bênção, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando no livro de Gênesis e temos observado
à luz desse livro, extraindo a partir da própria palavra de Deus, que há dois pactos revelados na Escritura, que o Deus da Escritura, o Deus que se revela a nós na palavra, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto, ele é um Deus soberano acima de todas as suas criaturas, e que a única maneira pela qual a humanidade ou as criaturas poderiam obter qualquer benefício ou galardão da parte de Deus, seria Deus fazer um pacto, ou seja, Deus prometer nos abençoar dentro de uma estrutura de aliança, onde ele se compromete soberanamente e ele mesmo, então, por graça, nos abençoa. Claro que o primeiro pacto, há graça no primeiro pacto, que é o pacto de obras, mas na estrutura daquele pacto havia a necessidade da obediência, havia um requisito da parte de Deus de que Adão, colocado no jardim, sem pecado, com todas as condições, Adão precisava obedecer ao mandato de Deus, que era muito simples: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para ele: no dia que comeres, certamente morrerás. Então, havia um pacto, havia pressuposto ali um prêmio de obediência representado sacramentalmente na árvore da vida. A vida seria dada, a confirmação no estado de vida eterna seria concedido a Adão e, através dele, aos seus representados. E isso tudo dependendo dessa obediência de Adão, que deveria ser perfeita, perpétua. Ele não poderia, em nenhum momento, quebrar, nenhuma vez sequer, esse mandato de Deus de não comer do fruto, e que resumia esse mandato, os mandamentos de Deus todos, amar a Deus e amar o próximo, tudo estava embutido nessa ordenança e também dentro da lei gravada no coração do homem. Tendo ocorrido a queda, logo após nós já vimos que Deus revela o pacto da graça. Deus revela um pacto agora mediante um mediador, mediante um redentor, um libertador, que nós sabemos, Cristo, onde Deus oferece à humanidade caída perdão e salvação, chamando a humanidade ao arrependimento e à fé e a confiar no segundo Adão, no Messias, confiar em Jesus Cristo. E a justiça oferecida, ela vem de Deus, ela vem de Jesus, ela vem da parte de Deus, e nessa estrutura, nesse arranjo, que cabe ao homem, o homem é chamado, e quando digo homem, a humanidade, homens e mulheres, pecadores, é chamada a humanidade, homens e mulheres, a se arrepender dos seus pecados. Sabendo, irmãos, que é impossível salvação por meio agora do pacto de obras, do primeiro pacto. O homem não consegue, porque ele tem uma dívida. O pecado de Adão, e o homem nasce pecador, ele tem uma dívida. Para o homem conseguir obedecer o pacto de obras, ele teria que pagar a dívida dele toda, o débito, e o homem não consegue pagar por um pecado sequer. Uma eternidade no inferno não paga o preço do pecado, nós sabemos, é por isso que a condenação ela é eterna. Então, o homem, no estado em que está, ele não tem condição de pagar a dívida, e como a natureza pecaminosa que possui, ele não tem condições de praticar a obediência perfeita que o pacto de obras requer. Então, Deus revela um plano, ele preparou um pacto de graça, onde Deus oferece aos pecadores uma salvação baseada na justiça de outro, na justiça de um mediador. E então há esses dois caminhos: o caminho do pacto de obras, impossível para nós agora, inclusive representado essa impossibilidade que Deus colocou anjos depois de expulsar Adão e Eva do jardim para proteger o caminho da árvore da vida. Então esse caminho de obras não é mais possível, mas é revelado um caminho para nós de uma salvação pela graça de Deus. Esse pacto da graça revela que precisamos de um libertador, de um mediador, e esses pactos estão em operação.
Isso, irmãos, está em toda a palavra de Deus. Inclusive, há textos no Novo Testamento que pressupõem que se o homem pudesse obedecer à lei, sim, ele seria salvo pela obediência. Por exemplo, Paulo diz isso em Romanos 2:13. Veja, Paulo diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas aí veja o que Paulo vai dizer agora. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, se fosse possível alguém nunca pecar, praticar os 10 mandamentos, Deus não poderia condenar essa pessoa. Mas agora, os filhos de Adão, todos nascem debaixo do pecado, com a natureza pecaminosa. Então, ninguém é justo, não há um justo nenhum sequer. Paulo diz isso também lá em Romanos, no capítulo 3, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Então, citando os Salmos ali, Paulo, ele explica à luz das Escrituras de que, de fato, não há um justo nenhum sequer, apenas Cristo jamais pecou. Dessa maneira, irmãos, tem dois lugares ou duas posições que o homem pode se encontrar na relação dele com Deus. Ou o homem está debaixo do pacto de obras, e se ele está debaixo do pacto de obras, ele tem a obrigação de obedecer. O pacto de obras diz, faça isto e viverá, obedeça. Quer ir para o céu por esse pacto? Nunca tenha nenhum pensamento pecaminoso, obedeça, ame a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento, ame o próximo, nunca quebre esses mandamentos, nunca cobice, nunca cometa a quebra de nenhum desses mandamentos. Claro que envolvem questões não só externas, mas do coração. Então, quem quer ser salvo por obras tem que ser perfeito, sem nenhum pecado, e esse é um dos caminhos que está aí. E muitas religiões propõe esse caminho das obras, de fazer boas obras, de ter um crédito com Deus, de ter oportunidades de fazer obras. Alguns até acreditam que pessoas reencarnam para poder continuar nesse processo evolutivo e até chegar a estar quites com a lei. Então, há toda essa ideia de obras no coração humano, e a religião de obras, ela é presente no mundo e atrai a muitos esse tipo de religião de obras. E a religião revelada nas Escrituras, conforme estamos argumentando, é baseada na graça do perdão nos dado gratuitamente por Deus e etc. E essa questão, irmãos, de pacto de obras, e agora especialmente o pacto da graça, toda essa linguagem que parece técnica, teológica, isso é o Evangelho. Por que é que nós temos que falar sobre isso? Porque está na Bíblia essa ideia, não é uma imposição dos teólogos ao texto, isso foi extraído da Bíblia, essa ideia de pacto, e essa ideia de pacto esclarece e explica o Evangelho. Você entende o Evangelho, para que entendamos o Evangelho, essa linguagem teológica, ela foi desenvolvida a partir da Bíblia, para que nós possamos ter mais clareza, e podemos dizer nesse sentido que esse pacto da graça, essa ideia de pacto, tudo isso é o Evangelho. E esse Evangelho foi pregado desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento há um exemplo muito interessante dessa relação de uma igreja visível, na verdade, igrejas da Galácia, os Gálatas, com o Evangelho. O Evangelho chegou à Galácia, onde é hoje a atual Turquia. E algumas igrejas foram plantadas, não apenas uma. E os Gálatas se converteram. Paulo pregou nas suas viagens missionárias e plantou igrejas na Galácia. E eles creram no Evangelho, foram salvos pela graça, se converteram. E os Gálatas, após a saída de Paulo ali, vieram os judaizantes, pregando a eles a seguinte mensagem, o seguinte evangelho, entre aspas, que não é o evangelho. Ok, vocês são salvos pela graça, mas vocês têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés também. Ou seja, é graça, mas tem as obras também, e aí propondo uma mistura.
Depois leia com atenção a carta aos Gálatas, que Paulo vai rejeitar e vai lançar um anátema, uma maldição sobre esse evangelho, que na verdade não é o evangelho, é outro evangelho que Paulo diz, que tenta diluir o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E ao abraçar essa ideia, ok, eu tenho Jesus, tenho a graça, mas eu tenho que me circuncidar e obedecer à lei de Moisés, os ritos da lei, para ser salvo. Ao fazer isso, os Gálatas, eles estavam virando as costas para o verdadeiro evangelho. Eles abandonaram o verdadeiro evangelho ao tentar misturar o evangelho com uma doutrina de obras, porque isso atenta contra a suficiência de Cristo, dos méritos de Cristo. Cristo é suficiente para o nosso perdão e salvação. Ele é a nossa justiça perfeita. Então, quando o homem tenta colocar uma mãozinha dele ali para tentar alterar ou diluir esse evangelho, isso causa um desvio, um outro evangelho surge daí, e isso é rejeitado ali pelo apóstolo Paulo. Eles estavam acreditando que precisavam, então, das duas coisas, e, de fato, não é isso que a Bíblia diz. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Claro que essa fé produz boas obras. Claro que essa fé genuína leva a uma vida santa, uma vida piedosa, mas não há obras, nós não somos salvos por uma mistura de fé e obras. Isso é muito claro nas Escrituras. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Isso que fez Lutero, Martinho Lutero, no caso, se converter ao Evangelho e também defender isso e até romper com a Igreja Romana e arriscando suas vidas, morrer ali na dieta de Worms, e Deus o preservou, e todos aqueles conflitos posteriores, por crer nessa verdade, abraçar ela, e porque isso é bíblico, e ele ficou com as Escrituras. Então, quando falamos da lei de Moisés, aqui, no caso dos Gálatas, claro, irmãos, que os 10 mandamentos, ele tem uma utilidade para o salvo. Nós obedecemos por gratidão a Deus, esses mandamentos, nós não obedecemos para ser salvos. Mas no caso dos Gálatas, eles estavam se circuncidando, voltando a guardar as leis cerimoniais e tudo mais que havia ali. E acreditando que isso era necessário, que se não fizesse essas coisas não seriam salvos. Ou seja, retornaram a um sistema de obras. E Paulo, na carta aos Gálatas, e eu estou citando a carta aos Gálatas, e vou citar esse texto que lerei agora, porque tem a ver com Sarai e Agar. Né? Tenham paciência que vocês vão entender, há conexões dessa questão da carta aos Gálatas, com os judaizantes, com relação lá o que está no nosso texto de Gênesis. Então, quando Paulo ele vai exortar os Gálatas, que abandonaram a graça por uma fé misturada com obras, Paulo volta para Abraão. Paulo volta para citar a história que estamos trabalhando aqui na exposição de Gênesis. E Paulo diz aos Gálatas, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós vimos aqui no capítulo 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Não foi pelas obras, embora Abraão tinha obras. Abraão serviu a Deus ali, obedeceu, saiu da sua terra e tudo mais que vimos da obediência de Abraão. E Paulo diz, sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. E diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé. A justificação é pela fé, ela é de graça mediante a fé. E os que são da fé, e veja que na carta aos Gálatas, Paulo está contrapondo essa fé às obras. Não é que Paulo negue as obras, mas essas obras aí como sendo colocadas como critério ou caminho de salvação. Não. Quando você coloca com relação à salvação, nós não podemos misturar com obras. E Paulo diz, todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito,
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quem quer ser salvo pela lei e quebra um mandamento, está debaixo de maldição, está perdido. Como é que vai para o céu? Aí alguns vão dizer, alguns têm coragem de dizer, não, você tem que obedecer os mandamentos. E quem é que vai obedecer, conseguir obedecer? E se quebrar um mandamento na lei, é maldito. Está debaixo de maldição. É evidente, Paulo diz, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, tem toda uma argumentação na carta aos Gálatas, contrapondo, então, esse caminho de obras e esse caminho da fé. Nós que cremos em Jesus, fomos libertos desse pacto de obras, desse caminho de obras, e nós, então, agora somos libertos para ser escravos de Cristo, servir a Cristo, obedecer, não para ser salvos, não para comprar a salvação, mas obedecer por gratidão, porque já estamos salvos pela graça de Deus, porque somos livres para obedecer a Cristo. Fomos libertos da escravidão do pecado e de Satanás, e agora obedecemos porque somos livres para a obediência, nascemos de novo, fomos regenerados, temos o Espírito Santo, então tudo isso. Meus irmãos, então, só existe dois caminhos, o da fé e o das obras, no que diz respeito à salvação. E temos que ter cuidado com o caminho das obras, porque essa é uma tentação. Os Gálatas foram tentados. Mesmo aqueles que estão ouvindo o Evangelho, se não tiverem cuidado, podem passar por tentações e achar, não, mas eu vou contribuir. E a Bíblia, Deus está claramente nos falando no nosso texto, e veremos isso, também lá na carta aos Gálatas, que só há dois caminhos e nós devemos permanecer com o caminho da fé. E esses dois caminhos são representados por essas duas mulheres, Sarai e Agar. Então, alegoricamente, esses dois caminhos, o da fé e das obras, são representados por duas mulheres. E essa alegoria, quem está fazendo não sou eu. É Deus, através do seu servo o apóstolo Paulo. Nós não devemos alegorizar a palavra de Deus, nós devemos buscar o seu sentido natural e literal, geralmente, mas há passagens bíblicas que são alegóricas, algumas figuradas, e que o próprio Deus intenciona que nós interpretemos essas passagens de modo alegórico. Quer ver em Gálatas, capítulo 4, verso 21 a 31, falando de Sarai e Agar, Paulo vai nos dizer que essa história, que veremos em detalhe o texto com calma mais à frente, essa história que já lemos aí, estamos expondo o texto de Gênesis 16, essa história não é só sobre duas mulheres, uma senhora e uma serva, uma escrava, que uma não podia ter filho, a outra podia, a escrava podia, e depois a senhora oprimiu a escrava, ela fugiu, depois o Senhor se revelou à escrava, disse para ela voltar, ela voltou. Não é só sobre isso, não. Você está lendo lá no Antigo Testamento e vê esse relato, é outra cultura, né? Muito estranho toda essa história de uma mulher dar a serva para ter filho para ela, toda essa questão cultural que está lá, mas não se deixe perder só por essa questão. Veja o que Paulo diz, Gálatas 4, 21 a 31. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? A lei aí não é só os 10 mandamentos, não, é todo o Antigo Testamento, é o Pentateuco. Vocês não ouvis a lei? Vocês não leem a Bíblia? Paulo está dizendo, vocês não leem a Bíblia? Vocês não ouviram o que Deus disse em sua palavra? Pois está escrito o quê? Que Abrão teve o quê? 2 filhos. Ele já diz aí Abraão, né? Já está mais à frente, né? Já usa o nome de Abrão que ele vai receber mais na frente. Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Olha a diferença, ele começa a apresentar a diferença. São 2 filhos, um da mulher livre e outro da escrava. Um segundo a carne, foi da vontade da carne, e o outro segundo a promessa. Aí agora, verso 24. Estas coisas são
alegóricas. Porque essas duas mulheres são o quê? Duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão Agar. A escrava gera filhos para a escravidão. E na alegoria, Agar representa quem? O Monte Sinai, aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que querem ser salvos pelo caminho da lei, pelo caminho das obras. Essa é Agar. Quem quer ser salvo pelas obras está sendo representado por quem? Por Agar. Estão em escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Então, os judeus que queriam ser salvos pelas obras, que não entenderam o Evangelho. Você lê no Novo Testamento os escribas e fariseus tentando ter uma justiça própria, uma justiça de obras. Depois perceba lá no Evangelho, é fácil, não é difícil perceber, que eles queriam ser justificados por serem judeus, por terem obras, por questões carnais, humanas. Então, eles são representados por Agar, o Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai, né? Já lemos aí. Agora, a Jerusalém de cima é livre, é a nossa mãe. Nós que cremos, Paulo está dizendo, nós os salvos, os regenerados, nós não somos representados por Agar. Nós somos representados por outra Jerusalém. Tem a Jerusalém terrena lá, representada no Monte Sinai, e tem a Jerusalém do alto, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéreo. Alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz, e exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais os filhos da abandonada do que da que tem marido. Essa estéreo é a igreja, que Isaías, aí, uma citação de Isaías, representando, Isaías está falando da igreja. A igreja, irmãos, ela está debaixo do pacto da graça. A igreja, ela reúne os filhos da promessa, aqueles que são salvos, segundo a promessa, pela graça, mediante a fé. E isso, Paulo diz aí no verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Não foi por obras, não foi da vontade do homem, da carne que vocês nasceram de novo. Não foi pela obediência de vocês, de fazer muitas coisas para Deus, não. Foi pela graça. Vocês são como Isaac. Isaac nasceu no tempo de Deus. Quando foi a vontade de Deus, Deus abençoou e ele nasceu. E sem a mão humana, digamos assim, ele representa esse nascimento da promessa. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Daí Paulo vai explicar outros detalhes da relação entre os filhos da promessa e os filhos da carne, os filhos naturais. E assim nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, o que estamos vendo lá em Gênesis 15 tem tudo a ver com o Evangelho, com os pactos, e diante disso nós iremos tratar do nosso texto a partir do seguinte tema: Sarai e Agar representam duas alianças. Sarai e Agar representam duas alianças. Irmãos, em primeiro lugar, nós veremos do versículo 1 ao versículo 4 a busca da promessa pelo caminho das obras. A busca da promessa pelo caminho das obras, que é a tentação que Abraão e Sarai, ou Sara, estão passando aqui nesse momento. No final do capítulo, quando Ismael nasce, Abraão, ele tem 86 anos. Mais ou menos 10 anos já se passaram e nada do filho vir. E Deus prometeu que ele teria um filho. E isso é uma grande provação à fé de Abraão. Deus chama Abraão para sair da sua terra, Deus faz uma promessa do filho, e há aquela tensão: será que Deus vai cumprir essa promessa? De que maneira? Sara é estéril, ela já é idosa, já está no momento da vida em que não pode mais ter filhos, e a incredulidade os assaltou. Há uma tensão à sua fé. Dessa maneira, irmãos, então, nós não negamos que o caminho da fé ele tem suas tensões, suas lutas. Nós não negamos isso. Então, depois de 10 anos em Canaã, sem filhos, idosos, Abraão com 85 anos, Sarai estéril, na idade que não pode mais ter filhos,
Então Sarai começou a pensar, era a cultura da época, uma senhora poderia dar a sua serva para o seu marido, e naquela cultura, a filha daquela serva seria, na verdade, filha da senhora. Então, Sarai, ela é levada por esse pensamento. Vamos, então, talvez seja isso. Deus queira cumprir a sua promessa dessa maneira. E ela, então, entrega a sua escrava para ser concubina de Abrão. Concubina era uma espécie de esposa sem dote, sem segurança legal ou financeira. Então, Sara, ela cede a essa tentação. O texto vai nos dizer aí que ela diz a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de te dar filhos. Verso 2. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos. Ou seja, você tem que entender que há uma questão cultural ali. Ela era comum naquela época. Ela estava dizendo: vai ser meu filho que ela tiver. E o texto diz: e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Abrão foi passivo, ele acatou, ele aceitou. Logo, tudo indica que era algo comum naquela época. E você vai ver mais na frente, no livro de Gênesis, por exemplo, Lia e Raquel fazendo isso também. Então, havia algo ali na cultura antiga que pensava dessa maneira de agir. Isso não está na palavra de Deus, na revelação de Deus. Isso é um aspecto cultural revelado aí para nós no texto. Ou seja, era um procedimento padrão daquela época. Era um procedimento padrão. Não foi uma coisa que Sarai inventou. Agar, então, é uma escrava, tudo indica uma escrava destacada. Abrão tinha uma grande comitiva, devia haver outras servas. Talvez, por ser egípcia, lembra quando Abraão desceu para o Egito? Talvez Agar foi um presente dos egípcios, de Faraó, naquele tempo em que Abraão passou no Egito. Independente disso, o fato é que Sarai tem esse plano, Abrão consente, Agar é dada para Abrão, e o texto nos diz no verso 4, revelando no texto, na linguagem, que foi algo imediato, o texto diz que ele a possuiu e ela concebeu. Então, tudo indica, e é evidente, que o problema não estava na questão da fertilidade em Abrão, mas o problema estava em Sarai, e, naturalmente, não foi milagre, não houve necessidade de uma intervenção. De modo natural, Agar concebe. O filho que está no seu ventre é um filho natural, um filho, então, dessa relação íntima entre Abrão e Agar. E o texto nos diz que Agar despreza sua senhora. Ela se envaidece. É a reação de orgulho. Ela tem algo que a sua senhora não tem. Entre todas as servas, e haviam muitas pessoas, ali talvez umas 2.000 pessoas, várias mulheres, ela foi a escolhida, ou seja, devia ser uma escrava de confiança de Sarai. Então, entre todas aquelas, ela foi escolhida e ela tem algo que a sua senhora não tem, e ela despreza. E a linguagem aí é semelhante àquela linguagem quando Esaú despreza o direito de primogenitura. Então, ela despreza a sua senhora. E a reação de Sarai é de descontentamento, decepção, fica com raiva. Ela leva essa informação a Abrão, ou seja, ela confiou naquela serva, ela honrou aquela serva entre outras servas da sua casa, e Agar então se envaideceu, desprezou sua senhora, não tratou com a mesma reverência e honra que anteriormente. Isso foi percebido por Sarai, e ela ficou confiada. Agora eu tenho um filho de Abraão, estou garantida, Abraão não vai me expulsar daqui. Então, veja, irmãos, que Agar representa esse pacto de obras, esse caminho que não é o caminho da fé. Agar representa a justiça própria, o orgulho, a confiança na capacidade humana. E também, no nosso ponto aqui, o argumento é que Sarai, no momento de tentação, tentou obter a promessa por meio da sua capacidade natural, da sua obra. Tentou dar um jeitinho aí, e isso, de fato, foi uma desobediência, cumpriu um propósito maior de Deus. Deus tem um plano sobre todas as coisas, mas, de fato, não seria assim que o descendente viria
e acaba que Deus usa esse relato para apresentar, então, Agar como um tipo, né, uma alegoria desse caminho de obras, conforme Paulo diz lá na carta aos Gálatas. Em segundo lugar, o segundo ponto do argumento é que Sara continua sendo escolhida pela graça de Deus, não por obras, não por capacidade dela. A partir do verso 5, Sara vai para Abrão, ela reclama, ela diz: seja sobre ti a afronta, eu te dei a minha serva, e ela, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. E Abrão, ele entrega Agar na mão de Sara, né? O fato de Agar ter concebido não muda as relações sociais, as relações familiares, a relação social ali dentro do clã, da família de Abrão. E talvez Agar pensava que Abrão ficaria do lado dela. Ela está grávida. Talvez ela achasse que não pudesse ser expulsa ou qualquer coisa desse tipo. E então Abrão entrega Agar nas mãos de Sarai. O texto nos diz que Sarai humilha e ela foge. Ela foge da presença de sua senhora em direção ao Egito. Ela é egípcia. Então tudo indica, de fato, ela entrou na comitiva de Abrão naquele momento ali do Egito. Tudo indica, ela era muito jovem quando ela começou a andar na comitiva de Abrão, e parece, possivelmente pelas reações de Agar, alguém impetuoso, alguém que tomou decisões por impulso. E todas essas reações, irmãos, e toda essa história do nascimento de Ismael, que estamos vendo em nosso texto, volto a dizer, o Novo Testamento, ele usa o filho de Agar, ele compara Ismael àquele que é nascido segundo a carne. Ou seja, a religião do esforço próprio. Aqueles que acham que vão obter o favor de Deus ou alguma coisa por obras. Um caminho que é incompatível com o da fé e do Espírito, que é o que lemos lá em Gálatas 4, 21 a 31. Então, não esqueça disso. Agar e Ismael representam o caminho das obras, do esforço humano. E nós, os que cremos, nós que estamos debaixo da graça, que estamos no pacto da graça, nós não fomos nascidos, segundo o Evangelho de João diz, da vontade do homem. Nós somos nascidos pela vontade de Deus, fomos feitos, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus pela graça do Senhor. Mas, irmãos, nós vemos também em nosso texto, em terceiro lugar, a bondade geral de Deus para os que estão nas obras. Certo? Então, nós vamos ver a bondade geral de Deus para os que estão nas obras. Então, nós vimos, para recapitular, nós vimos no primeiro ponto, nós vimos a tensão ali da tentação, a busca da promessa pelo caminho das obras. Sarai tentou, apesar de ser crente, e recebeu uma repreensão do Senhor por meio dessa circunstância aflitiva. Depois vemos que, apesar disso, Sara é a escolhida mesmo, e é pela graça de Deus que ela é escolhida. E agora nós vamos ver a bondade geral, que é o que acontece com Agar. Apesar de Agar não ser a escolhida, por meio do qual viria o descendente, o Messias, mas há uma bondade geral. Talvez até Agar, pelo relato, ela tem uma cristofania, Cristo se revela a ela, talvez até ela mesma tenha se convertido. É possível que ela seja uma crente, ela se submeteu, ela obedeceu a Deus no texto, ela volta e se submete a Sarai, mas ela representa, e os seus descendentes, Ismael, ela representa esses ímpios, esses que são preteridos, esses que estão no caminho das obras. Mas há uma bondade geral, o texto vai nos dizer sobre Agar e sobre os seus descendentes. Então o texto nos diz que ela fugiu de Sarai, que ela voltou pelo caminho do Egito, ela estava indo em direção
do Egito, e veja que o anjo do Senhor encontra ela, no verso 8. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai. Então lhe disse, aí veja, o anjo, inclusive a nossa tradução coloca com A maiúsculo. O anjo do Senhor, geralmente, na Bíblia, quando temos essa aparição do anjo do Senhor, é Cristo pré-encarnado. Então o próprio Deus, e ela vai dizer que Deus se revela para ela mais na frente. O próprio Deus diz para Agar, volta para a tua senhora. Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E aí o anjo do Senhor, Cristo, revela para ela, multiplicarei a tua descendência. E aí há uma bênção, multiplicarei a tua descendência, diz o nome que deveria ter o filho, Ismael, deveria ser Ismael, e há aí uma espécie de bênção ou antibênção no verso 12, ele será entre os homens como um jumento, selvagem, e a relação deles com seus vizinhos, de conflito, mas o fato é que Deus diz para Agar que ela teria uma descendência, que seria numerosa, e a resposta de Agar é, no verso 13, ela invoca a Deus, ela invocou o nome do Senhor, tu é o Deus que me vê, e tal, e ela tem então esse contato ali com Deus, e aquele poço também foi chamado desse nome, né? O texto vai dizer que aquele poço foi chamado por esse nome também, Beer Lahai Roi, que significa, né, que Deus é aquele que vê. Meus irmãos, então, Deus manifesta bondade para Agar, para com essa escrava fugitiva. Ela se arrepende, de certo modo, ou pelo menos se humilha e volta para a sua senhora. Há uma série de profecias, de bênçãos sobre Ismael, é um filho de Abraão, apesar de representar os réprobos. Sabemos que tudo indica, e pela palavra de Deus, sim, há eleitos de povos de todas as nações, então há eleitos entre essa descendência. E a história então continua, como vemos aí, Deus é bom, Agar retorna, e tudo ok, então, com essa história que continua aí. E Deus usa esse relato para falar das duas alianças, dos pactos, como estamos argumentando. Irmãos, diante de tudo isso, claro, não devemos esquecer do tema, né? Então não se esqueça disso. Sarai e Agar são duas alianças, representam alegoricamente duas alianças, não esqueça disso. E trazendo as aplicações finais, então, quero dizer aos irmãos que não devemos nos deixar enganar pelo caminho das obras. Por mais que possa parecer atrativo aos nossos olhos, por mais impressionante que seja, as religiões de obras. Faça isso e tal, porque às vezes você vai conversar com alguém, não, pastor, mas eu faço isso, aquilo, nada contra, irmãos. Nós devemos ter uma obediência por gratidão, o problema não é a obediência em si, mas se as pessoas acham que estão obtendo o favor de Deus porque fizeram alguma coisa ou contribuíram de alguma maneira, meus irmãos, esse não é o caminho da fé. E por mais que igrejas estejam cheias, ou seitas, ou agrupamentos de pessoas andando por esse caminho de obras, e isso movimente muito esses locais, não nos deixemos impressionar. Então, nós vivemos pela fé e não pela vista. E nós, irmãos, precisamos ver a beleza do pacto da graça. É como lemos no texto, e Paulo diz que a Jerusalém terrena, os escravos, ou os que são representados pelo filho da escrava, são a Jerusalém terrena. Ou seja, aquela cidade terrena humana que tem a sua beleza, as suas glórias, e nós somos representados por outra Jerusalém, a Jerusalém do alto, que se revela a nós na Escritura, o povo de Deus, a igreja, que nós sabemos, sim, tem um elemento visível a igreja, mas ela tem um elemento invisível. Então, não nos deixemos iludir ou enganar, não abandonemos a nossa posição, tenhamos cuidado com a tentação dos Gálatas, não nos voltemos por um caminho de obras. Nós fomos salvos pela graça. Deus continua nos abençoando
pela graça. Claro que nós devemos usar os meios de graça, andar em arrependimento e fé, ter comunhão com Deus, andar em obediência, mas nossa firme convicção é que no final nós vamos alcançar a bem-aventurança por causa de Cristo. Não é por causa de nada que nós temos, ou fazemos, ou a minha sinceridade, ou a minha... Não, é pela graça, porque eu estou em Cristo. É por causa do mediador. Dessa maneira, o Senhor está conduzindo os seus servos pelo caminho da fé. E esse caminho da fé, como eu estou dizendo, ele muitas vezes não é o mais atrativo aos olhos. Esse caminho da fé, ele vai nos levar muitas vezes a esperar no Senhor. E não é fácil. Há tensões. Veja, Sara foi lá e tentou dar um jeitinho, né? Deu a sua serva para Abrão. Quis contribuir, cooperar, digamos assim, com o plano de Deus, com a promessa de Deus. Foi uma grande provação. A idade passando e tudo aquilo mais. Meus irmãos, então, devemos ativamente conduzir nossas famílias pelo caminho da fé. Veja que Abraão, ele é o representante pactual, ele é o pai. Sara vem para ele com a proposta e Abraão somente anuiu, né, como o texto diz na nossa tradução. Consentiu. Abraão, ele devia ter dito a Sara, não, Deus disse que é por você, Sara, que virá o descendente. Então, nós devemos conduzir nossas famílias pelo caminho da fé, a ponte para Cristo. Não permita os seus filhos, aqueles que Deus coloca numa relação familiar com você, e você tem essa oportunidade, está numa posição de autoridade, não permita que sigam um caminho de obras, mas a ponte para Cristo, para o Evangelho. Então, Abraão, de fato, deveria ter feito dessa maneira. E outro alerta no texto é que nós que vivemos pela fé, devemos ter cuidado, porque podemos dizer assim, não, eu sou crente, e sim, sermos crentes, vivo pela fé, mas no dia a dia, na hora de resolver os dilemas da vida, nós agimos por obras, ou com base na nossa capacidade, força. E isso nós devemos ter cuidado, devemos confiar em Deus. Agora, o pior de tudo é nas questões espirituais. Sim, nós devemos ter sabedoria, discernimento, buscar ser conduzidos por Deus nas nossas decisões humanas, e isso é bom, isso é sábio, isso vai evitar muitos problemas. Mas acima de tudo, irmãos, acima de tudo, nas questões espirituais, nós não podemos confiar na nossa capacidade, no caminho de obras. Eu vejo muitos sendo iludidos por esse caminho e usando outros recursos que não são os recursos do Evangelho nas igrejas, apelando para coisas humanas, apelando para a estética ou para outras questões. Não vou dizer que isso não tem o seu lugar na devida esfera, ou no devido lugar, a beleza, a estética, mas nós entendemos pelo Evangelho que nós estamos diante de um caminho da fé. Nós somos salvos pela fé. Você se converteu porque você ouviu a pregação. Deus falou com você pela palavra, você entendeu o Evangelho. E o Espírito Santo foi lá e lhe quebrantou no tempo devido, lhe fez ver que você é esse pecador que a Bíblia diz. Que você é esse que não obedece a Deus, que não há um justo nenhum sequer. E o Espírito Santo te conduziu pela pregação a olhar para Cristo, a se humilhar aos pés de Cristo. A sua vida de santidade é a mesma coisa. Você vai continuar ouvindo o Evangelho, se arrependendo, crendo, se submetendo à palavra. Salvação, perdão e vida só vem por meio do pacto de Cristo, do perdão de Cristo. Então nós devemos ter muito cuidado com a sedução das religiões de obras, muitas vezes essa tentação na igreja de querer misturar outras coisas com a nossa doutrina que é bíblica, que é fiel, que aponta para a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é tudo que nós necessitamos para a nossa vida,
e redenção. Então devemos nos acautelar, estar atentos, vigiar o nosso coração e aprender a viver pela fé, andar pela fé, não negando que essa vida será uma vida de obediência. Você sim, terá que tomar a cruz todo dia, terá que mortificar o pecado, mas nada disso você vai fazer para ser salvo. Você, já como salvo, irá agora sim, todos os dias, lutar contra o pecado, andar com Deus, mas confiado completamente na graça de Cristo Jesus. Outro ponto, irmãos, e que já falamos aí, é a bondade geral de Deus sobre os não eleitos, especialmente sobre os oprimidos. Há um cuidado de Deus. H aí no texto, ela representa uma classe social, ela é uma serva que está sendo oprimida. E nós vemos então que o Senhor se revela a ela, traz um conforto, anuncia promessas, há uma possibilidade até, como eu disse, dela ser uma crente, ela retorna, ela se submete à sua senhora, mas além dela, os seus descendentes, aqueles que não representam os convertidos, Deus promete para H que eles serão uma grande nação, eles irão se multiplicar, Deus irá sustentá-los e há uma bondade de Deus geral, certo? Da parte de H é ordenado a ela, se arrependa, se humilhe, volte a Sarai, e ela faz isso dessa maneira. Então o Senhor, ele é bom sobre todos, isso é confortador. Deus trata com afeto H, que é uma pessoa de condição humilde, daquele contexto, é uma serva, é uma escrava, e então nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus, sim, que se preocupa com os pobres, com aqueles que estão em posição menos favorecida, e nós também, como igreja, devemos considerar estas coisas e devemos saber que Deus, ele é um Deus de amor e de misericórdia, de uma bondade que alcança todos, ainda que saibamos que há um plano de eleição e de salvação especial sobre a sua igreja. Irmãos, então, que o Senhor nos ajude a perceber toda essa ideia do pacto, que nos ajude a entender o Evangelho, a justificação, que é o principal, eu creio, desse texto, que o Senhor nos ajude a entender em que posição devemos estar diante de Deus, que aqueles que ainda não creram, porventura, se há alguém que não creu no Senhor, saiba disso, a sua grande necessidade é ser achado debaixo do pacto da graça. É entender essas realidades, é ir a Cristo, é se humilhar, é ser salvo pela graça, abandonar a sua justiça própria, a confiança na carne, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Não é o caminho da vida, não é boa nova. Dizer, você tem que obedecer, você vai ser salvo por ser bom. Isso não é boa nova, porque não é possível a você ser salvo por esse caminho. Então, vá a Cristo, se arrependa, entenda o Evangelho, busque compreender e, tendo compreendido, tendo iluminação, se humilhe aos pés de Cristo e não descanse até que você possa dizer: eu estou debaixo do pacto da graça. Eu confio somente em Cristo. Eu abandono toda a minha justiça própria, toda a minha capacidade. Eu sei que se depender de mim, eu estou perdido. E eu me confio a minha alma, a minha salvação, apenas na pessoa do mediador, Jesus Cristo. E nós que já caminhamos com Cristo, sejamos fortalecidos nisso, que jamais nos demovamos da nossa posição e saibamos, irmãos, também que há um desafio muito grande de falar desse evangelho entre até mesmo pessoas cristãs do nosso tempo, que muitas vezes têm dificuldade de entender a graça e muitas vezes estão vivendo um outro evangelho. E isso é muito grave, é muito sério, tem a ver com a eternidade, com questões de salvação. Que o Senhor nos ajude também a entender isso, viver e expor de uma maneira que as pessoas venham compreender e abandonar o caminho de obras, o caminho de justiça própria, que é um caminho terrível,
por mais que pareça belo à vista, é um caminho que, no final, é um caminho de morte. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, faremos a oração final, em seguida entoaremos o Salmo 70, receberemos a bênção, impetrarei também a bênção apostólica e cantaremos a doxologia, Salmo 117. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus que se revela a nós na palavra. Como é maravilhoso, ó Deus, termos a Tua palavra, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e podermos perceber a relação entre as partes. O Novo Testamento lançando luz sobre o Antigo, e saber, ó Deus, que o Teu plano está revelado desde o Antigo, as alianças, o Teu propósito salvífico, que é somente pela graça. Abençoa, ó Deus, dá clareza, entendimento, tira qualquer dúvida daqueles que, porventura, não compreendiam dessa maneira ou não compreendem, e aqueles que já creram e abraçaram esse evangelho, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada um na sua posição cristã, e que haja mais gratidão, serviço a Ti, por graça e por bondade, por reconhecimento das Tuas maravilhas sobre nós. Nos dá um dia abençoado, é o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém.